Oi pessoal do canal Aprendi com o Papai, meu nome é Isabel Petrenko e eu fui uma das 55 pessoas que tiraram 1000 na redação do Enem 2018. O professor Marcelo Batista me convidou para fazer esse vídeo, para responder algumas perguntas que ele me propôs, para dar algumas dicas sobre como se preparar para a redação do Enem e também para chegar ao tão sonhado nível. Eu tive o privilégio de estudar em escola particular, então eu tive um bom preparo para a redação do Enem. Consistia basicamente em aulas expositivas, que eles ajudavam você a entender como era a estrutura da redação da dissertação argumentativa, né? Que é a estrutura textual exigida pela banca de correção do Enem. Eles também requisitavam uma redação por semana, temas variados, isso é muito importante. Então, a primeira dica, conhecer a prova. Tenta pegar as competências e ver o que cada uma delas exige, sabe? Porque é muito importante você saber o que aquilo está requisitando de mim, o que aquelas competências querem que eu faça. Então é muito legal você pegar, ler o edital do Enem, que lá tudo tá explicadinho direitinho. É basicamente isso. Você conhecer a estrutura também da dissertação argumentativa é fundamental para você entender a prova e conseguir fazer uma boa redação. Eu recomendo que você faça 2 redações por semana. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem a sua dificuldade ou facilidade para escrever. Porque você também tem mais outras 1000 matérias para estudar, né? Porque o Enem também cobra mais 180 questões além da redação. Quando chegou perto da data da prova, eu fazia o quê? Eu pegava uma redação que já havia sido corrigida por alguns dos meus professores e via os erros que eles destacaram. Com base nisso, eu mudava a proposta textual, por exemplo, ou desenvolvia mais aquele argumento, né? Ou mudava o repertório sociocultural. Então, eu acho que isso me ajudou muito a ver onde que eu estava errando. Você, conforme vai praticando, a prática é muito importante, você vai vendo, vai pegando jeito. Você fazer uma comparação entre os seus textos é muito importante, é muito legal. Uma coisa que eu acho importante também é você ter uma estrutura sua de redação. Porque isso ajuda para, na hora da prova, você não se desesperar. Quando você já sabe, a prática leva a isso. Quando você já sabe como fazer a estrutura, a sua estrutura, como colocar o repertório sociocultural, como colocar os argumentos, como estruturar a minha introdução, como fazer a minha conclusão, isso já ajuda para, na hora da prova, você só inserir os argumentos que são condizentes ao tema, inserir o repertório sociocultural e inserir as propostas de intervenção. Então, eu acho que você já saber como você vai chegar na prova e escrever, eu acho que é fundamental. É muito diferencial isso. Isso te ajuda a não entrar em desespero também e otimiza muito o seu tempo, porque aí você só chega, já tem uma estrutura, faz seu esboço e vai inserindo as coisas que você quer dizer, né? O seu argumento, o repertório e tal. Os principais recursos que eu utilizei foram o estudo de história, sociologia, filosofia, geografia. Eu acho que você estudar essas disciplinas, além de ajudar para a prova de ciências humanas, contribui muito para você ampliar o seu repertório sociocultural. Você usar autores para dar um argumento de autoridade para o seu texto, para dar maior credibilidade. Usar uma contextualização histórica, alusões históricas, citações. Eu acho que é muito essencial para você chegar e deixar o seu texto interessante. Tem uma competência que se refere unicamente ao repertório sociocultural. Então isso já diz muito sobre a importância de você usar interdisciplinaridades, sabe? Usar músicas, livros, filmes também é fundamental, porque enriquece o seu texto e deixa o corretor com vontade de ler a sua redação. Eu, no caso, eu usei o Jogo da Imitação, usei Kant e usei Revolução Industrial. Então, isso, eu consegui deixar o meu texto bem conectado, os meus parágrafos e as minhas ideias, fazer uma conexão com a atualidade e também fazer uma comparação histórica. Então, isso deixa o texto completo, sabe? O corretor vai olhar para aquele texto e vai ficar encantado. Ele vai ficar com vontade de ler. Eu costumo ler bastante, porque isso ajuda você a ampliar o seu vocabulário. Uma coisa que é muito chata quando você está lendo um texto é você perceber uma repetição de ideias, uma repetição de palavras. Isso deixa o texto chato, você não fica com tanta vontade de ler, sabe? Então, você ler bastante é muito legal, porque você automaticamente vai conseguir ter um vocabulário muito maior. Você consegue ver sinônimos e aí você acaba falando a mesma coisa às vezes de outra forma. E isso é muito legal porque deixa o texto interessante, sabe? Então, sim, eu recomendo que vocês leiam bastante, desde poemas a livros. A literatura também é muito legal para você usar, né? Inclusive, como repertório sociocultural, também é muito importante estudar literatura. Então, bem,
é isso. Eu acho que essas eram as dicas pra eu dar. Espero que vocês tenham gostado. Eu e mais 30 pessoas que tiraram 1000 também, a gente montou uma cartilha. Eu acho que também é interessante vocês correrem atrás disso. É totalmente gratuita, pública, o link tá na internet, muitos sites compartilharam. Acho que o professor Marcelo Batista também compartilhou aqui na descrição. Basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. Boa sorte pra você que vai prestar o vestibular e beijão!